quero começar a aprender violão, mas falam que dói muito o dedo, e aí como é que eu faço? O dedo vai doer? Vou conseguir, não vou conseguir, é normal? Várias dúvidas que ficam na cabeça de um iniciante ou quem quer aprender violão. Vamos falar da bendita dor no dedo. Como melhorar? Quanto tempo vai doer? Se vai ou não? Vamos lá. Primeiro de tudo, vai doer seus dedos, isso é normal, mas não é nada absurdo. Porque seu dedo é como se fosse assim, antes e depois de ser pedreiro. Você vai calejar sua mão. É um trabalho pesado que vai calejar. Só que é óbvio, pedreiro é uma coisa muito mais pesada. Aqui é só a pontinha dos dedos que tocam nas cordas, que vai dar uma calejadinha na ponta, não é nada que mude, tá? Não muda nada. Só que vai ficar mais duro, você não vai conseguir sentir. Aí não vai mais doer, certo? Só isso. Mas como que a gente faz para doer menos e tudo mais? Primeiro de tudo, pressionar o necessário. O iniciante, ele tem mania, deixa eu ver se está gravando, que às vezes eu esqueço, está gravando. O iniciante tem mania de, para sair som, porque olha o que acontece às vezes. Às vezes ele coloca o dedão muito para cima, ou os próprios dedos estão tapando as cordas, e aí sai esse som aqui, ó. Trastejando, que a gente fala, que é quando a sua mão, os seus dedos estão pegando nas cordas e não estão deixando ela vibrar, certo? Aí a pessoa pensa que não apertou o bastante, aí ela aperta mais e continua trastejando. Por quê? Porque não é a força que ela fez. A força, você só aperta o necessário para sair o som, ó. Não precisa de muita força. Só que o iniciante às vezes está fazendo outro erro e aí ele aperta. Aí, meu filho, vai doer muito mais. E se você ficar tocando tudo torto, pode te dar algum problema de tendinite e tudo mais. Então, não precisa arrebentar na hora de segurar. É só o necessário. Observe os seus dedos. E aí, o que mais que você tem que fazer? Verificar se os seus dedos não estão fazendo ou não estão errados, como eu falei agora, porque isso vai fazer com que você não consiga. Quer ver? Vou mostrar que é mais fácil. Acorde de sol. Olha o espação que tem, cabe outro braço de violão aqui. Aí, quando a pessoa coloca, por exemplo, o dedão muito para cima, olha como muda espaço para zero espaço. E não é só zero espaço, você está notando aqui que os próprios dedos e a mão tá abafando as cordas. E é justamente aí que o cara fica lá apertando, aí o dedo dói, ele fala, mano, não é possível. Falam que dói, mas não é possível que dói tanto, tudo mais, como é que faz? Não é, você só tá fazendo errado. Então, não é força excessiva, é o jeito. Outra dica, pestana. O pessoal tem muita mania de, pô, e agora, pestana? Como é que eu vou fazer? Aí a pessoa, sim, em acordes normais e fáceis, faz às vezes trastejando porque tá fazendo errado. Imagina na pestana. O que é a pestana? É um dedo que pega todas as cordas e os outros posicionam em outros lugares. Só que por um dedo pegar todas as cordas de uma casa, você tem que fazer obrigatoriamente muito mais força que o normal. Não tem comparação fazer um Mi menor, que são 2 dedos aqui, ó, super simples, Sol, Ré, com uma pestana. Só que isso não é um bicho de 7 cabeças como parece. A diferença é, volta no que eu estou falando aqui, o jeito certo deixa mais fácil, mais simples, com menos força, doer menos. O jeito errado já é o contrário disso. Então, por exemplo, ó, observa, acorde de Fá. O que vai fazer eu fazer uma pestana mais fácil, ao invés de ficar lá me matando? Isso aqui, ó, tira os outros dedos. Você tá vendo que o meu dedo parece que está em cima do ferrinho, né, que chama traste, mas ele não tá. Se eu virar mais aqui, ó, tá vendo que ele não está em cima? Ele está perto. Quanto mais a sua pestana estiver próxima da pestana, daqui do ferrinho, do traste, menos força você faz. Quanto mais ele estiver para trás, para o meio ou para trás, que às vezes a pessoa pensa que tem que ficar aqui no meio, mais força você vai ter que fazer. Consequência, mais força, mais vai doer seus dedos, mais força você vai fazer, e principalmente assim, força não só nos dedos, força aqui no dedão que está apertando, então você vai sentir muito aqui na mão, de fazer essa força aqui, ó, para frente, né, que o dedão está fazendo aqui, ó, o papel dele. Para você fazer isso aqui, o dedão que é a chave. Se o dedão estiver aqui para cima, não dá, não tem força bastante, ele fica posicionado mais ou menos aqui no meio do braço, na parte de trás. E aí você consegue fazer tranquilamente pestana sem ter problema. Uma coisa que eu não indico você fazer, música que tá um tom diferente vai ser só pestana, isso vai cansar sua mão, tá? Porque assim, às vezes eles usam um negócio que chama capotraste, aí eles colocam em algum lugar aqui, e aí você consegue tocar com os mesmos acordes sem pestana uma música. Se você for tocar com um violão limpo, sem o capotraste, provavelmente você vai ter que fazer com tipo isso aqui, ó.
Nossa, não liga não, minha voz tá horrível porque eu tô ruim da alergia, então minha garganta tá travada, tá horrível de tentar fazer alguma coisa. Então assim, por quê? Por causa do bendito capotraste. E quanto mais pestana tiver, mais você vai forçar. Tenta evitar. Compra um capotraste para algumas músicas. Ou cuidado, não vá para essas músicas, pelo menos não no início, certo? Resumindo, fazendo simples, você consegue sem força, sem doer tantos dedos, e a dor no dedo logo passa. Quanto mais você tocar, inclusive, mais rápido ela vai passar. Link do meu curso na descrição, se você quiser aprender, não tem jeito mais simples, tá? É muito fácil. Lá o foco é você, o foco é o iniciante conseguir aprender, conseguir tocar sem que ele apenas entenda e não consiga executar. Lá ele consegue executar os exercícios, porque é passado de uma forma bem simples, focado apenas em iniciante. Link na descrição, se inscreve no canal e comenta aí qual que é a sua maior dificuldade aqui no violão. Valeu, abraço, até mais.